Manda aí, cara. Pô, não é possível. Você tirou a música? Então, porra! Ai, e aí, galera, sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Sanders, do canal Sensei Otaku Nerd Forever. Estou aqui, cara, a convite da parceiragem da galera do coletivo Semifusa, aqui de Ribeirão das Neves. E estaremos aqui num bate-papo com convidados, amigos do peito, falando sobre nerdices, otaquices e afins. Aproveitando a oportunidade, justamente para divulgar um grande evento que teremos agora no próximo domingo, a partir das 9 horas, aqui mesmo, no coletivo Semifusa. E o papo da vez é sobre RPG. Você conhece o RPG? Não? Então senta que lá vem história, porque temos pessoas aqui para poder bater esse papo, gente que tem uma certa experiência, gente que é fã, pessoas que vão ter também as suas primeiras experiências por agora, por conhecer o estilo de um dos maiores jogos, ok, já existentes, cara, inventados pela raça humana, algumas coisas boas, até que presta de passagem, que se não tiver enganado, me corrijam, galera, essa treta vem ali desde os anos 70, não é isso mesmo? Então, para me ajudar nessa conversa aí, eu trouxe aqui um grande amigo meu, de longa data, grande Alexandre, segunda vez e segunda oportunidade que nós estaremos falando, né, Alexandre, sobre essa coisa maravilhosa, diga-se de passagem, e o Alan, não é isso mesmo? Acertei seu nome, por favor, fala que eu acertei seu nome. Tirou você errou crítico, man. Pô, foi mal, cara. Para que equipe? Tal. Mas foi quase. Alan, Natan, quase. Ó, tá vendo? Pô, cara, quase a mesma coisa. Rola pra mim um D3 aí. Depois vocês vão entender o que é isso. Natan, seja bem-vindo aqui também nessa roda de bate-papo com a gente. Galera, vamos começar. Beleza? Então, Alexandre, Natan, vamos estar falando um pouquinho, cara, sobre algumas, como é que eu posso dizer, fases do RPG, dentre elas a primeira, como eu falei aqui já de início, por que isso foi inventado? Para que isso foi inventado? Bom, começa, né, lá nos anos 70, né, para variar, nos Estados Unidos, foi inventado lá, um dos caras, acho que é Gary Gygax, uma coisa assim, o outro nome do outro cara eu não lembro. Eles eram amigos que eles jogavam tabuleiro, né? Jogos de tabuleiro, principalmente jogos de guerra, que é o passatempo de norte-americano, né? Eles tiveram a ideia de mesclar, eles tinham aquela coisa de gerenciar exércitos, eles começaram a pensar de como seria se você criasse apenas um personagem dentro de uma história. E criaram o The Fantasy Game, né? Que depois foi batizado de D&D, Dungeons and Dragons, que, a grosso modo, é masmorras e dragões. E tem a sua fonte, o mundo de inspiração principal no universo criado pelo grande mestre Tolkien. Aí nessa parte do Tolkien tem a parte nerd aqui do Sensei, justamente por ser, cara, criador do Senhor dos Anéis e um universo fantástico de fantasia, onde ali a gente era agraciados com várias raças, correto? Eu ia até fazer uma outra pergunta ou observação também, Alexandre, Natan, a respeito, como você disse, dos jogos de tabuleiro ali, da galera dos Estados Unidos, tinha muito aquela coisa do War, né? Exato. Quando tinha esse gerenciamento do exército. Mas ali, igual você disse, a gente estava gerenciando de diversas formas armadas, isso, correto? Exato. Trabalhar ali de acordo também com o lance de dados, que era o próprio D6, que era o que decidia ali, se eu não me engano, era 3 dados que cada jogador tinha. Exato. Só que você comentou bem aí sobre a respeito de você interpretar o personagem, isso, que é aí onde entra o grande significado do RPG, que é o Role Playing Games, que dá justamente isso, como se fosse um jogo de interpretação, não é isso mesmo? E aí nos apresentaram Dungeons and Dragons. Eu confesso que esse primeiro nome que foi passado, que você até tinha falado aí, The Fantasy Game, para mim, por exemplo, né, eu não tinha esse contato. Quando eu tive a primeira vez, foi justamente já com o nome. Quando chegou pra gente aqui no Brasil, lá já no início, metade dos anos 80, acredito, já veio como RPG. Já veio como marca, né? Sim. Já veio como marca, já veio o D&D. Apesar que o primeiro RPG traduzido para o português foi o GURPS, né? Vamos falar desse GURPS daqui a pouco, que ele divide opiniões de pessoas que gostam, pessoas que convivem. Já ouviu falar, Natan? Não, esse aí não. Eu detesto. Dungeons and Dragons, sim, mas... Tá vendo, né? Eu detesto. É bem esse Dungeons and Dragons acho que é global, né, velho? Se você for falar com um senhorzinho de idade, ele vai saber. A Caverna do Dragão, desenho na TV, ele vai saber. A grande referência de imediato que aparece quando fala Dungeons and Dragons é a animação Caverna do Dragão. Pra quem, igual fala assim,
começou a jogar tarde, né, no caso. Eu mesmo, quando eu vi Caverna do Dragão a primeira vez, eu não associava ainda ao universo RPG. Eu acho que é a grande maioria, né? Então, exato. Vamos falar a verdade. Porque querendo ou não, o RPG, até hoje, ele é um jogo de nicho. Ele é uma diversão de nicho. Ele não é algo que é muito divulgado por várias questões, principalmente a ignorância, né? Mas eu acho que a grande maioria, o primeiro contato que teve com esse universo, principalmente a massa, quem cresceu ali nos anos 80, anos 90, foi através de Caverna do Dragão. Tanto que você pega lá, tem o logo, né? Sim. D&D lá, Dungeons and Dragons, você vê o livro, você já associa automaticamente. Desde da abertura, até o próprio nome. Exatamente. Né? A gente fala aqui Caverna do Dragão, assim, aquele título bem em português, mas quando você vai ver lá é Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, entendeu? Eu ia até perguntar assim, porque a finalidade do que foi criado esse jogo, por exemplo, né? Foi para atender comercialmente também uma parcela de mercado, ou foi algo assim muito inusitado que cresceu fora do controle? Já teve um direcionamento ou... Olha, eu acho que surge como todo jogo. A necessidade de você estar fazendo algo diferente. Sim. Você está acostumado a jogar tal coisa, mas você quer dar uma expandida, entendeu? Ou você tá à toa, olha para e se eu fizesse isso? Entendeu? Como diz um grande filósofo aí, nem só de pão vive o homem, né? Não. Né? Você pega outros esportes, por exemplo, eu acho que é o... Aquele tênis que você joga na parede, né? Squash. O squash surgiu nos presídios, porque os caras ficavam presos lá, não podiam sair pra jogar no inverno e tal. Os caras começaram a jogar num quarto fechado e bolaram, entendeu? Então, acho que a princípio é isso. O tédio leva a alguma coisa. O tédio bem direcionado, com pessoas que têm tempo, dá pra sair coisa boa, entendeu? De uma das definições que englobam muito quando se fala do RPG, assim, para um leigo compreender, justamente eles fazem um paralelo, uma referência a realmente aquela brincadeira de polícia e ladrão. Sim, sim. Né? Quando ali de imediato você está interpretando... Do herói e do vilão. Exato. Exatamente. Só que aí ele traz uma situação, como ela é muito bem elaborada, porque pega um ambiente, como eu disse, assim, de imediato vamos pegar a Terra-média, né? Assim, um cenário, ele precisa ter um direcionamento e certas regras, correto? Como é que a gente pode estar enxergando, antes de você jogar um RPG, conhecer um RPG, saiba que não é simplesmente um oba-oba. Há critérios, não é? Não, tem as regras, né? Tem a forma como você vai estar criando o seu personagem, né? Que você cria o seu personagem, você vai receber uma tabela, você vai estar ali onde você vai estar colocando atributos. Como se você estivesse fazendo uma receita de bolo. Você quer um personagem guerreiro. Planejando sua vida quase, né? Exatamente. Você quer um personagem guerreiro. Você não tem necessariamente que colocar que ele tem uma constituição enorme. Porque constituição, para quem não sabe, é a aparência física da pessoa. Ele pode ser forte e feio. Agora, se ele tem uma constituição muito grande, ele vai ser bonito. Aí você vai ter que tirar certos outros atributos. Se você quer que o seu personagem seja um ladino, um ladrão, ele tem que ser ágil, ele tem que ser esperto. Então, necessariamente, ele não vai precisar ter muita força, que a arma principal dele não vai ser essa. Então, te ensina também a ter esse cuidado, de certa forma, que você está criando. E vai a necessidade da ambientação, né? Que cabe ao mestre. A gente esqueceu de falar que o RPG tem isso tudo, mas tem a divisão. Tem o mestre, né? Que no D&D, quando surgiu lá, ele é o Dungeon Master, né? Que é o mestre da masmorra lá, que é o que criava as histórias. E inserir o seu personagem dentro daquela história ali, de forma que você fosse começar a interpretar. Aí também dentro ali tem os NPCs. Isso. Né? No Playing Characters, né? Personagens não jogáveis, que é o mestre que gerencia eles, entendeu? Diga-se de passagem, pessoal, tá? Porque de repente, desculpa aí, Alexandrão. Tem gente que conhece NPC, às vezes, cara, até só por jogos eletrônicos. Cara, essa expressão vem. E recentemente, às vezes, até pelo TikTok, né? A galera mais jovem. Pois é. Que veio daí, né? Justamente dos jogos. Eles simulam ações repetidas sem personalidade, né? Não tem... Parece um robô. Vai ter um direcionamento. Igual nos jogos eletrônicos, eles estão ali realmente, como você falou, fazem parte do ambiente, fazem parte do fundo, que de repente podem ser utilizados ou não.
Já no RPG, um papel que eu acho muito bacana do mestre, cara, é ele, entendeu? Dar-se a função Sim, a esse ele dá NPC. personalidade pro NPC. É, mas aí a gente volta daqui a pouco, porque você fala, é um personagem, um componente imprescindível para É o uma ferramenta desenvolvimento. usável, né? É uma Exato. ferramenta usável. E da situação, cara, que a gente você tem que seguir um certo limite. Aí entra essa organização, como você disse, Sim. na hora de distribuir esses atributos. Fala um pouquinho pra gente sobre esses atributos, como é que, se eles variam de jogo para jogo, ou tem aqueles que não podem faltar em qualquer jogo. Não, a variação é mínima. No máximo que acontece é ter um acréscimo aqui ou um acréscimo ali. Geralmente, eu não sei como tá hoje em dia, né? Porque essa edição aqui, por exemplo, acho que eu nunca joguei ela do D&D. Nunca joguei ela, não sei como é. Mas tem alguns sistemas onde você podia colocar, por exemplo, se a sua personagem, se o seu personagem lá é uma feiticeira ou algo assim, você podia colocar uma característica glamour nela, para ela ficasse mais bonita. Você tem atributos negativos também, se você quer compensar uma coisa, mas você tem que pôr um atributo negativo. Por exemplo, se você vai jogar com um mercenário, por exemplo, ele tem que ser muito foda, ele tem que ser politicamente muito bom para negociar acordos, ele tem que ser rápido em matar alguém, mas de repente ele não precisa ser necessariamente uma pessoa de uma característica física muito bela. Então você tira da constituição dele, não vai ser bonito, mas vai ser foda. O clássico ogro, né? O Shrek. Exato. Aquele carisma zero. Carisma zero. Mas você vai gerenciando isso tudo, então tem como. O que muda mais a questão de montar um personagem, a questão da nomenclatura, que alguns sistemas podem ter um sinônimo, né? Não necessariamente algo que não tem nada a ver. O que muda muito, muito mesmo é o sistema de jogagem. Dungeons & Dragons é um sistema D20, né? Aí você já pega os outros sistemas, igual o Trevas, por exemplo, é D10. Sim. Então já, a diferença é mais ou menos essa. E qual que é essa diferença entre o D20, o D10, o T100 aqui, que eu até assustei com ele, essa bola quadrada do Kiko, né? O sistema D10, na verdade, a verdade, não é nem diferença. É simplificado, talvez? É simplificado. E muitas vezes você tem que, em vez de você jogar um D20, você joga 2 D10, por exemplo. É um jeito mais fácil de jogar, né? É um jeito mais simples de jogar. E isso vai também na tabela de poderes lá, por exemplo, você vai colocar a minha constituição é tanto, você joga um dado, você vai jogar um D10 ou um D20, e não tem muita diferença não. O que muda mesmo é que acho que os caras queriam fazer uns dados diferentes. E a variação assim também de jogo a jogo, quando você, na hora de estar construindo o seu personagem para a história, porque é passado uma gama para você escolher, de raças, né, dependendo de qual sistema que você vai mexer e tal. Tem uma tabela específica para quantos pontos que você distribui tanto para atributos, e tem os pontos de HP também? Tem uma tabela, né? Isso depende da história? Depende da história, depende do universo que você está jogando, depende do personagem. Por exemplo, dificilmente você... e da categoria do seu personagem, né? Voltando à questão da categoria, né? Geralmente, como foi muito baseado no universo de Tolkien, que é a fantasia medieval, que é o começo da fantasia moderna, né? Tolkien deu esse início. Até então, a literatura fantástica ela era mais de terror, né? Não tinha essa coisa voltada para um público infanto-juvenil. E Tolkien fez sem querer também, né? Sim. Né? Ele fez totalmente sem querer. Porque tudo começa lá em 1930, quando ele começou a escrever lá, né? Havia um buraco no chão. Que era uma história que ele estava fazendo para os filhos dele. Tanto que você pega o Hobbit, por exemplo, e chega no Senhor dos Anéis, a diferença de texto é gritante. Ele é por exemplo, a gente pode dar o exemplo que começou com uma ideia... E expandiu de um jeito... Expandiu e se perdeu. Assim. Exatamente, foi. Então, a fantasia moderna começou aí. Então, Vamos usar exemplo dos personagens do Senhor dos Anéis, por exemplo. Você pega lá o Gandalf, que é um mago. Certamente, ele é bom para brigar. Mas ele, na briga, se fosse física, por exemplo, ele não ganharia do Aragorn, que é um guerreiro. Sim. Entendeu? Ou se tivesse um clérigo lá, por exemplo, assim, geralmente você distribui pontos. Por exemplo, no regime de classes, né? Magos têm pontos de magia, que é a medida que você usa para você usar o seu poder. O guerreiro tem pontos de força, acréscimo de ataque, tem bônus de ataque. Se você é um guerreiro treinado, quanto mais você sobe de nível, mais pontos você tem. O seu ataque causa mais dano. Ou seja, entendeu? Todas essas ações
elas são dirigidas através de uma história direcionada, e a partir do momento que você tem que fazer uma ação, vem a ideia dos dados. Vem a ideia dos dados, que vai determinar se você foi bom, se você deu um acerto crítico ou se você teve uma falha crítica. É o que pode gerar, por exemplo, vamos colocar aqui assim, um cenário em que realmente um personagem da característica de Aragorn, para poder vencer o Gandalf, que é um mago, correto? Acerto crítico. Dentro dos atributos dele, usando os dados. Como que seria a mesma coisa do Gandalf fazendo? Porque o Gandalf ainda tem uma coisa a mais, né? Por ser mágico e tudo. Por exemplo, aqui na luta dos dois, o mestre, ele direciona, você vai fazer o quê com o personagem. Aí o personagem, eu vou atacar. E aí, Alexandre e Nathan, vem aquela ideia, tá bom. Joga o dado, aí vem aquele negócio. Qual dado usar? Exato. Como é que é? Mostra pra gente, dá uma simulada assim, da ação em que você usa os dados. Que aí pra galera até entender por que nós temos diversos tipos de dados. Tá, então vamos lá. O dado, além de calcular a capacidade que você tem, se você vai exercer a sua função, a sua ação ou não, tanto primeiro você joga os dados, depois você descreve sua ação. Porque vamos supor, eu pego o D20 e viro e falo, eu vou atacar. Mas como você vai atacar? Eu vou atacar e vou fazer assim. Eu vou ir naquela árvore, vou pular naquela árvore, dar 2 piruetas para trás, passar por detrás do mago e pegar ele nas pernas sem que ele perceba que eu fiz isso. Aí eu vou e jogo os meus dados com o sistema D20, por exemplo, e eu tiro 1. Eu não vou poder fazer essa ação. Você cai de testa no chão. A primeira não, cara. Na hora que você correu para pular na árvore, você escorregou. É porque é interessante saber isso, porque não é a forma de o jogo ele controla as suas ações. É a oportunidade, circunstâncias. E tem a capacidade do seu personagem fazer isso. Por exemplo, Sim. como você tem a sua tabela de atributos lá, qual é a sua destreza? A minha destreza, vamos supor, o mínimo que você exige, vamos supor que seja 12, por exemplo. Eu tenho o mínimo de destreza. Eu tenho que tirar um número muito alto no dado para que eu possa exercer a ação que eu acabei de fazer. Então, aí fica bem interessante aquela coisa, né? Uma ação, quando você tira 1 ou 2 no dado, uma ação quando você tira ali de 18 para cima. Pra cima. Aí o que acontece? Aí sim determina isso. Primeiro você joga, aí se você tirou no alto, dentro daquilo que você consegue estar fazendo, você vai lá e exerce a sua função. Aí beleza, você conseguiu exercer o seu ataque. Aí entra a questão, qual arma que você usou? Porque cada arma tem uma qualificação e um dano diferente, né? E a pessoa que foi atacada, ela tem a armadura dela, tem as condições que fazem também diminuir esse ataque. Aí você usei uma espada longa. O dano de uma espada longa são 2d8. Você pode ter feito uma manobra fantástica, né? E jogar o dado de dano e tirar 2. Ou seja, você só arranhou o cara. A espada dava com fio cego, era isso. Você gastou muito tempo fazendo firula, em vez de você só bater no cara, não. Aí você vai lá e joga o dano e você deu um arranhão no cara. Então tem muito disso também. Isso a gente fazendo aqui, pessoal, justamente esse comparativo a um cenário medieval. Há situações, há sistemas, há tipos de aventura que realmente se entra outros tipos de equipamentos. Então, até me corrija, há aventuras que você tem um parâmetro também mais tecnológico para você poder trabalhar. Não, você pega, por exemplo, o Trevas, por exemplo. O Trevas é brasileiro, não é, Rafael? Não sei. Acho que é. Mas se você puder achar a imagem e mostrar pro pessoal aí do Trevas, que é um sistema... Acho que é o Marcelo Deldébio que fez ele, uma coisa assim. Deldébio, já ouvi falar. Não é? Ele é ambientado, em sua maior parte, no mundo moderno. Então, as armas lá tem, claro, espadas, facas e tal. Mas tem lá metralhadora, pistola, rifle, entendeu? Então, tem tudo isso também ambientado no ambiente mais atual. Em que ele poderia estar trabalhando no mesmo sistema. Mesmo sistema. E dá para se quantificar atualmente o número de sistemas utilizados dentro do RPG? Cara, eu não faço ideia. Mas não é tanto assim, não. Não são tantos assim. Os mais conhecidos... Quando você pega RPG sistema, você pega, por exemplo, os jogos de cartas, por exemplo, é um RPG, por exemplo. Aí, ó. Né? Volta lá, eu acho que é brasileiro sim, cara.
O nome é brasileiro, Isso, mas isso. olha lá, o autores, Marcelo É Marcelo Deldébio. Deodébio. Isso, Ué. isso mesmo. E são todos ambientados. Tem como você transferir ele pra idade média, assim, né? Uhum. Ele é bem mais adulto, até em alguns aspectos, do que o Dungeons and Dragons. Ele, apesar deles ter elementos de fantasia, mas os personagens são mais limitados, Sim, entendo. entendeu? Nós chegamos a jogar até. Já um jogamos, tempo. exatamente. E houve essa transição do Do Dungeons and num Dragons. período médio ali, Isso. né, seguindo os elementos de Dungeons and Dragons e ir já para uma situação mais contemporânea. Isso, então, né? teve a fase, nós chegamos na Segunda Guerra Mundial, Isso. assim. E hoje eu joguei ambientados, assim, atualidade mesmo. Então, assim, então tem essas coisas. Então o RPG tem essa facilidade de você estar moldando. Porque quando você pega Dungeons and Dragons é o sistema de jogo. É o guia. Que aí você tem o livro do mestre, você tem o livro do jogador, onde vai guiar o jogador a estar montando seu personagem. E você tem o livro de criaturas. Onde ali o mestre pega ela e vai determinar qual criatura que você vai usar. Só que dentro de Dungeons and Dragons tem os material de expansão, né? Que são os mundos de Dungeons and Dragons. Sim. Os mais famosos, eu acho que é Dragonlance, que você passa na terra mais fantasiosa, assim. Tem o The Forgotten Tales, que são os contos mais de terror, e você pode estar narrando a sua aventura dentro desses universos, entendeu? Entendi. Tem o Forgotten Realms também, que eu acho que é do D&D, né? Isso, Forgotten Realms. Eu falei Forgotten Tales é o CD do Blind Guardian. Ô, bicho, sacanagem, só pra completar. Forgotten Tales é o nome de uma banda também, cara. Também, é Forgotten Realms, isso mesmo. Vocalista feminina. É, Forgotten Realms. É nome usado pra muita coisa, né? Forgotten Realms. Então, assim, isso aqui é o esqueleto. Aí, ou você cria o seu mundo e insere o que tá nele, ou você pega já mundos prontos. No caso do D&D tem essa opção. Você já pega mundos prontos, onde já tem toda a ambientação, tudo lá descrito, e você só insere os personagens ali dentro e a sua história. Esse sistema Aí, Daimon, o Alexandre, é o D10. é o D10, né? É justo. É o D10. Esse Você usa D10 para montar, criar suas coisas. seria- Isso. Não? D10 é mais ou menos baseado, é muito parecido com o sistema do Vampiro à Máscara, por Sim. exemplo. Entendi. Você não conhece Vampiro à Máscara? Eu conheço, mas assim, não a fundo, porque eu já ouvi falar, assim, dos jogos mesmo. Você já assistiu, como é que chama aquele filme? Nossa, é mesmo. Anjos da Noite. Anjos da Noite. Anjos da Noite, famoso pra caramba, né? É baseado, Cultura pop, já assisti também. Vampiro à Máscara é aquele universo ali, que é a briga entre os vampiros e os lobisomens lá. Ah, então o papel inteiro é sobre isso. Vampiros Ele é o que melhor, ele é o contra que melhor lobisomens. ambienta. É o que dá, o filme é ruim, mas é o que Você tem que assistir com carinho, essa é pra se divertir, né? Pra levar a o sério. filme é né? ruim. Lobisomem não existe não, O filme calma. é ruim. Nossa, mas Mas nem por isso precisa fazer mal feito, né, cara? Mas é justamente por causa do A sistema ambientação em si. é muito boa, por exemplo. Não, concordo com você, porque, assim, eu acho que vai ser pra sempre a melhor representação de lobisomem e vampiros, o filme do Van Helsing, com o Hugh Jackman lá, o X-Men. O X-Men não, né? O Wolverine. O Wolverine. Wolverine. aham. Não, ó, pra mim, a melhor representação de um lobisomem que já foi feito é um lobisomem americano em Londres. Aquilo é um lobisomem. Na década de 80. ele. Aquilo é um lobisomem, assiste. Você vai ver, aquilo é um lobisomem. Até a transformação é agonizante. Recomendo. que a pele dele vai rasgando, né? Assiste, Recomendo, viu? assiste. Recomendo. Essa, aquela... Agora, Vampiro... Chega a ser um filme trash? Não, é um filme até com um orçamento bom pra época. Hoje em dia, Hoje em dia, quando você hoje vai em ver, dia vai é, né? ser os efeitos, vai ser... Apesar que eles usaram tanto efeito prático na hora da Sim. transformação do Kalá que, assim, impressiona ainda. Sim. Ele se transformando em um lobisomem. Sim. Impressiona ainda. E a questão dos vampiros, deixa eu ver... Eu acho que o Drácula de Bram Stoker, que o... também. Quem... Keanu Reeves fez, Keanu Reeves, Anthony como é Hopkins. Foi o Coppola que fez, né? Esse é do Coppola. Coppola. Tem uma versão antes, mas esse mais famoso é do Coppola. A ambientação, a transformação do Vlad Drácula lá, ele mostra ele, eu acho melhor Nossa. até. Em termos, principalmente que foi ele de época, né? Aham. Agora o Underworld lá, o Anjos da Noite, que ele tem uma ambientação muito boa. O negócio é o conceito questão- vampiro e lobisomem nesse... A ambientação é ótima e retrata muito a questão do Trevas aí, por exemplo, que é o terror moderno, né? Que faz Sim, traz- armas, traz isso tecnologia. pra gente, entendeu? Aí você mostra, você não precisa ter uma
uma estaca, você pode ter uma arma que atira a Exato. estaca, essas coisas. Não, você tem uma automática, rapaz. Automático e pronto. É, Você pode os não cara matar tem- o cara, mas você vai picar e todinho na Viu? bala. Os caras têm os cara Tem tem bombas uma... de luz, bomba Isso, de... tem bala de raio ultravioleta. Ih, Entendeu? rapaz. uma viagem. Então, assim, tem uma ambientação boa, tem um core bacana ali, só que na hora de desenvolver que E eles foi uma deram- saga com bastante filmes, não foi? Tem Foi- 5 filmes. 5 filmes, cara. Eu recomendaria só os 2 primeiros, que é divertido, e o resto já não... É, porque, assim, até um conceito do nosso amigo Fabiano, né, por exemplo, é pela romantização que eles fizeram com esses personagens da história, o vampiro e o lobisomem. Já mudar a característica principal dele justamente do que nós vimos de, por exemplo, o próprio de Bram Stoker, o Drácula, Uhum. certo? E o lobisomem. Eu não lembro aqui o nome do autor do livro. Eles romantizaram algumas situações. Isso aí incomodou alguns fãs já do que já tinha conhecido de literatura. E diga-se de passagem, anos depois, outra fez a mesma coisa para pior, né? Jogou num... Mas se você for pegar, o horror clássico é romance. Você pega o Drácula, por exemplo, ele é um romance. O Frankenstein de Mary Meio Shelley... conturbado, mas... o ainda Frankenstein assim de Mary é. Shelley é um romance. O Monstro do Pântano é um romance, de certa forma. O problema eu acho que não é nem como eles fizeram a questão da relação do lobisomem e do vampiro lá, porque até mesmo nos livros do Vampiro à Máscara se abre essa margem, porque tem lá a abominação, né? É o que acontece quando um vampiro dá o beijo abraça, né? Quando um vampiro morde um lobisomem, gera um outro ser que é chamado de abominação. O problema é como eles fizeram esse caminho. Como eles chegaram até lá sem explicar muita coisa. Desse universo do Underworld, que eles fizeram mais ou menos uma adaptação do Vampiro à Máscara aí, eu gosto daquele filme que eles contam o passado. Sim, isso é legal. Sim. Eu gosto mais dele. Acho que ele é o 3. Eu não sei qual a nomenclatura que porque ele dá origem a esse confronto. Isso. Então ele eu acho bacana, porque aí a ambientação é bem melhor ainda. Porque já é mais medieval, muitas vezes fica mais fácil do leitor comum dar uma entendida. Ah, tá, é vampiro. Porque eu acho que o grande problema é que o pessoal, mesmo quem está muito envolvido nisso, é associar fantasia medieval com tempos modernos. Sim. Deve ser o Anjos da Noite, a Origem. E eu acho que é Acho esse que é mesmo. o terceiro filme, se eu não me engano. O nome do filme já dá explicação aí. E os Lycans, né? Que era Os Lycans, os licantropos lá, né? Os lobisomens. Isso, os lobisomens, eles eram tratados ali com aquele preconceito perante a raça vampirista. Sim, né? os vampiros são superiores a Isso. eles, né? Tem uma Eles cultura serviam melhor. só pra... Cara, assim, ali deu-se a ideia também do relacionamento dos dois, né? Dos personagens ali que... Mas no mundo da fantasia você pode fazer tudo. A questão é como faz. Não é o que se faz, é como se faz. Se você está adaptando alguma coisa, se você quer criar algo... Ah, não, e se eu for além disso? Tá, cara, você pode ir além. A questão Mas é como você pavimenta esse caminho até você chegar no além onde você quer chegar. E muitas vezes empurraram a informação, tudo, porque esse filme não agradou nem quem era fã do RPG. E nem quem E nem leigo. e nem o público do cinema normal não agradou. Então o grande problema tá aí nesse caso. Mas pelo sim, pelo não... Mas foi uma forma que muita gente conheceu. Exato, sim, eu falar agora. através disso. Exato, justamente. Não foram os filmes que fizeram Vampiro à Máscara, né, dentro do seu universo RPG famoso, tanto que ele é. Não. Os filmes foram um veículo realmente assim de divulgação. Divulgação de massa, não né? Exato, não Divulgação de seguiu-se pé da letra devido a essa adaptação e tudo mais, mas querendo ou não é um sistema usado nele, muito conhecido dentro do universo dos RPGistas. Porque até porque você pega Passagem. a questão de classe, assim, se você fosse transferir para um cinema, ia ficar uma coisa meio maçante. Dentro do Vampiro à Máscara, por exemplo, existem Ele é muito detalhado. os clãs dos vampiros, né? Tem os vampiros, os Volturi, castas, que são os né? mais políticos. Tem os Nosferatu, que são os vampiros mais deformados, que andam mais escondidos. Então existe, eu acho que, 5 clãs de vampiros, uma coisa assim, eu não vou lembrar. Então, assim, se fosse para explicar isso tudo, num cinema ia ficar meio maçante pro público geral do cinema. Sim. É igual o próprio Senhor dos Anéis mesmo, né? Os filmes são um sucesso, né? Tem vários Oscars aí, vários prêmios, não só os Oscars também. Mas assim, se a galera que é leiga só assistir o filme e for ler o livro, vai ficar muito perdido. Falar, peraí, Engraçado o que tá que acontecendo? as próprias versões estendidas dele, cara, tá entendendo? Não retrata tudo.
Não Não é dá. muito difícil, não dá. Muito Mas difícil, realmente. mas vou falar mais uma coisa, mas o Peter Jackson fez um trabalho Excelente, foda em termos de... incrível. Pena que ele não repetiu isso no Hobbit. Aí já Mas- entra aquele trabalho Podia que... ser só um filme. Podia ser só um Né, filme. podia Podia ser. ser só um filme de 3 horas, não tinha problema. Ou Já se entra não, aquele trabalho que você falou lá, né? Vai começando a afastar um pouquinho do... ou se não, se fosse a questão como dele fazer. explorar aquilo que ele queria explorar, Sim. dentro da obra do Tolkien caberia daí fazer isso. Porque existe, de fato, uma parte no livro do Hobbit onde o Então não vou nem Gandalf- comentar da... Onde o Gandalf, de fato, ele se afasta e depois ele volta. Então, no livro O Hobbit, não conta o que ele fez. Vou nem comentar então da lástima da série, né? Não, vamos continuar falando de Nesse coisa Então, boa. Então, né? Falando aqui, Tolkien, A né? gente dá a volta, aquela coisa toda. Tem que voltar no RPG. Aí vai falar voltando, de- aí voltando no RPG. Ué, Nos Léo. anos 80, né? Chega Cara, no Brasil o eu RPG. queria puxar um assunto que foi falado no início, que é sobre o Tolkien, né, em si. Ele Sim. escreveu inicialmente para os filhos dele, Isso. e ele tem a base dele, de origem, da pessoa dele. Então ele espelhou isso no que ele tava escrevendo, certo? E assim, na cultura popular, fora desse nicho do RPG, da galera que já é acostumada, vê aquela crença, né, que também vem junto com qualquer coisa relacionada a RPG, que é coisa do demônio, que é Ei. horroroso, É isso. muito Ó, feio, isso né? é engraçado, o que acontece? O Tolkien, na verdade, quando ele começou a escrever... Porque Tolkien, na verdade, ele era filólogo, né? Ele é Filólogo? ele é especialista em idiomas. E quando ele começou a escrever, ele escreveu primeiramente o Hobbit. Ele não fazia ideia do que ele ia fazer depois disso, a grande verdade é essa. E ele dava aula e tal. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial. Muitas das coisas que ele escreve, por exemplo, no Senhor dos Anéis, a versão dele, a destruição da natureza, se deve à experiência que ele teve na Segunda Guerra Mundial, quando ele viu as máquinas chegando e matando, destruindo, cortando tudo. Entendeu? E ele resolve fazer, foi um sucesso o Hobbit, foi publicado, e depois ele decidiu expandir. Agora, o engraçado é que quando chegam essa coisa pegando no início lá, quando ele fala que é uma coisa do demônio, por exemplo, Tolkien, ele era católico. E no Sim. universo do Senhor dos Anéis, no universo que ele criou no mundo de Arda lá, existe apenas um Deus. É a inspiração dele, Sério? como eu falei, né? Ele refletiu a fé dele A pessoa dele refletiu no dentro livro. do mundo que ele fez. E é claro, ele usou como base, igual você pode pegar algumas entrevistas dele antigas, ele pegou ou algumas cartas que ele lançava e pegou como base tentando recriar ou criar uma mitologia anglo-saxônica. Porque como o povo o inglês ali na época, eles foram vários povos que formaram o povo inglês, eles não tinham em si uma mitologia única. Então ele foi pegando elementos. Aí você pega o povo saxão, os normandos, eu acho, eles são de origem germânica, que é de origem nórdica. Então ele pegou referências da mitologia da Noruega, da Suécia, da Finlândia, e foi acrescentando naquilo, ele imaginando como seria uma Inglaterra medieval fantástica. E pra galera que é ignorante, né? É. Acha que é coisa do demônio, é tudo reflexo da religião deles, né? Mas o cristianismo, e catolicismo. a fantasia, enfim. a fantasia em geral, e hoje em dia a ficção científica, na verdade, ela é feita para você falar de temas que você não pode falar abertamente, né? Você pode criticar alguém usando uma fantasia ou uma ficção e sem necessariamente a pessoa saber que você está falando dela. É uma forma que você É um disfarce, né? E a questão hoje em dia, o Tolkien, ele é muito martelado devido a essas visões, e que o Tolkien, ao contrário, vamos dar um outro exemplo aqui do Crônicas de Gelo e Fogo, do Martin, por exemplo, é que o universo do Tolkien é maniqueísta. É bem contra o mal, é preto no branco. Até mesmo porque ele é um fruto da criação que ele teve. Ele é um fruto do mundo que ele viveu. Ele cresceu numa sociedade extremamente conservadora e ele tinha essa visão de mundo. Ele cresceu católico, viveu católico e morreu católico. Quem é católico sabe muito bem do que eu estou falando, essa questão de bem e mal. Bem claro. O Martin não. Como ele já é um fruto de uma geração mais nova de escritores, o universo do Martin já é meio cinza. Não é todo mundo bom, não é todo mundo ruim, mas sempre tem alguém querendo ganhar alguma coisa. Entendeu? Então, aí a questão da demonização do RPG, no Brasil principalmente, surgiu porque foi no final dos anos 90 que eles mataram aquela menina em Ouro Preto. Sim. Foi final dos anos Ouro 90. Preto, ó, que pertinho. Deram-se entender que tinha feito um ritual lá para matar essa menina e alegaram que era porque eles estavam jogando um jogo. E nesse jogo, quem perdesse deveria ser sacrificado.
Aconteceu uma coisa parecida também com um jogo eletrônico, né? O próprio GTA, né? Que as pessoas confundem RPG e GTA. Pessoas assim, galera mais leiga, ignorante. Que foi com um caso de assalto a banco e assassinato. Então eles relacionam ficção com a realidade. Sim. Sendo que, assim, a ficção, ela é um espelho da realidade. Mas aquilo que sai do Né? comum, na verdade, aquilo que sai do comum, as pessoas tendem a ter medo. É. Aquilo que sai do comum. Você pega uns moleques meio esquisitos, uns moleques meio pálidos, né? Que vai pra dentro de uns quartos com uns livros estranhos, começa a falar que tá. Isso foge do comum. Entendeu? Não é certo e nem é errado, mas foge do comum, daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. Principalmente na minha idade, quando eu era criança, o Renato também, o habitual era a gente ir brincar na rua, jogar bola na rua. Entendeu? A gente não tinha. Aí você pega uns moleques que pegam uns livros que ninguém nunca viu e vai pra dentro de uma Tem umas sala. imagens estranhas. Tem umas imagens. Aí tem lá Demônio do Fogo. O cara, isso é coisa do diabo. Com certeza isso é coisa do diabo. Não tem jeito. Pois é, Mas é uma questão, além da ignorância, também tem a questão do habitual. Aquilo que foge da gente, aquilo que a gente não está acostumado, tende a causar uma certa aversão. Aí você junta isso. Eu não vou falar nem falta de informação. A meia informação. Meia. Porque eu acho que quando você não sabe nada, você não sabe nada. É. Agora, quando você sabe um pedaço, aí que tá o perigo. Aí você já começa a criar coisas Exatamente. relacionadas àquele pedaço. Você Porque acha aquele tudo. pedaço ali, eu sei um pedaço, então eu sei tudo. É o suficiente, é. Não. Esse pedaço é o Não suficiente. precisa de mais do que isso, não. Só isso tá bom. Aí, e o RPG no Brasil tem esse estigma justamente por causa desse fato, que quando tava começando, veio esse assassinato em Ouro Preto. E que na época deu muita polêmica. O RPG em si, ele sofreu esse tipo de polêmica, assim como bem depois veio acontecer com jogos eletrônicos, correto? Jogos de cartas. Esses Também. jogos de cartas, rapaz, eu não esqueço de Gilberto. É Gilberto Barros, né? Cara daquele programa da Bandeirantes falando sobre Yu-Gi-Oh! Nossa. Nossa, Ah, é. Por causa disso daí, eu perdi inesquecível. muita cartinha, viu? Então, é aquela a coisa vovozinha assim, não pra perdoa, você não. ver, pra você ver que não é o RPG, né, cara, exclusivo, passando pela mesma situação, mas em comum com os demais, aquilo que o justamente Alexandre era falou, quem né? tem a meia informação. Ué. E aí pronto, vamos, entendeu? Não presta, cara, vamos fazer aquele marketing, vamos fazer aquela política, vamos fazer aquele AUE, vamos fazer a reportagem O sensacionalismo, para né? para sensacionalizar que realmente isso não faz Não, bem. e você pega, e a gente tá falando que é de 15, 20 anos atrás, mas hoje em dia tem umas coisas absurdas. Por exemplo, o pessoal chega a falar que videogame tá matando mais que na Segunda Guerra Mundial. Aí você fica, ué. A justificativa para cancelar jogo eletrônico. Entendeu? Tá matando mais que mosquito da dengue? Acho difícil, hein? Acho difícil. Só que o cara... existem certos comentários que são baseados na ignorância e na má-fé, e existem certos comentários que são feitos na pura maldade. Que é simplesmente eu tenho que desviar a atenção para alguma coisa. Então, quando você pega algo que não é popular, cara, aquilo ali vai gerar muita coisa. Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, se algum escândalo envolvendo jogador de futebol sai, rapidinho ele some da mídia. Rapidinho. Porque o futebol é interessante. Entendeu? Futebol é atrativo, vende. Atrativo. Violências de futebol nos estádios, de torcidas, eles falam na segunda-feira e não falam mais nunca mais. A não ser que aconteça algo muito grave para aquilo dar uma repercussão. Mas, no geral, não fala. Aí quando você pega RPG, que é algo que está fora do normal, fora do cotidiano, E é nichado. aí vai. Videogame, Videogame, anime. é nichado. Aí vai. É nichado. Aí somos vítimas da sociedade, né? Assim, da ignorância da sociedade. E as pessoas... Da desinformação, Da né? desinformação. E a tendência é a gente continuar assim. Entendeu? É porque quem tá envolvido tem o conhecimento, tem a literatura, tem o discernimento de passagem, sabe? Não é esse que é o procurado, por exemplo, eu quero entender mais. Aí vem a situação, gente, né? De se você, por exemplo, tem interesse de jogar RPG, mas você não conhece. Primeira coisa, busca conhecer. Se você tem interesse, busca conhecer. Não ficar na meia-verdade. Exato. Não fica naquela coisa de ser facilmente influenciado por qualquer informação que apareça. Corra atrás da informação. Saiba realmente. É um passatempo, é um jogo levado muito a sério, muito sucesso. E não é de hoje, não é algo assim, surgiu simplesmente do nada. Não. Já tem muitas décadas. Você pega, surgiu nos Estados Unidos nos anos 70. Tanto que as gerações aqui de jogadores são bem diferentes, né? Assim,
Aí veio pro Brasil anos 80. Nos anos 90, quando teve o primeiro RPG que foi traduzido pro Brasil, que foi o português, né? Que foi o GURPS. O Renato gosta de GURPS. Ah, Eu não gosto, desculpa aí quem gosta. fala um pouquinho, Alexandre, desse GURPS aí. Eu não gosto. Fala um pouquinho, por que você não gosta? Porque É. nós já tínhamos até comentado, realmente, até no outro vídeo que nós tínhamos feito também. Isso. Justamente porque, apesar de ser popular, não agrada a todo mundo, jogador de RPG. O né? GURPS, porque o GURPS ele é muito engessado. Pra você estar jogando, desenvolver. Ele. Por exemplo, quem joga GURPS é uma pessoa que tem muita inteligência. Sabe? Mas é uma pessoa que tem muita pouca coisa pra fazer na vida. Porque ele gasta muito tempo pra descrever uma ação, por exemplo. Rafael, você joga GURPS, Rafael? O GURPS, por exemplo, igual eu citei, por exemplo, a ação que eu falei, né? Eu vou jogar e vou fazer isso e isso. No caso do GURPS, por exemplo, você tem que calcular até mesmo a velocidade do ar para saber se você vai estar conseguindo Poxa, exercer cara, aí aquela ação. sinto muito, viu? Não vou querer, não. Eu vou abrir um parêntese, então, que a gente pode fazer assim, por exemplo, tem uma passagem no Senhor dos Anéis, eu não lembro se é no primeiro, que o Sam que tá... Não, acho que é no terceiro, que o Sam tá descrevendo a fazer aquele coelho com batata, né, se eu não me engano. É nas duas torres, eu acho. Isso. Nas duas, ixi, a descrição, como é que é, sabe? A descrição de uma floresta, acho que já é no primeiro. Tem a descrição Nossa, gente. a descrição da passagem dos hobbits pela floresta, que gasta 5 páginas para descrever Aquilo é a floresta. GURPS. Aquilo é GURPS. GURPS é mais ou menos isso. Você tem que falar tudo. Nossa. É bem minucioso. É bem E minucioso. pra mineiro que gosta de encurtar as coisas, né? Abreviar, isso aí é uma Exato. tortura. Não dá. Não dá. Não dá. Aí, o que a gente tem aqui na mesa aqui é aquele que é mais divulgado, conhecido, né? Mas no Brasil, por exemplo, nos anos 90, 91, teve o primeiro RPG brasileiro, que foi o Tagmar. Que na época os caras massacraram pra caramba, falaram que tinha sido cópia de D&D e tal. E não é bem assim. Era uma coisa muito bacana, fez um certo sucesso, pena que a editora que lançou fechou. Foi engolido pela história? Foi engolido pela história, pouca gente lembra. Eu acredito, depois eu vou até ver com o Fabiano, que eu acho que o Fabiano tem o livro de Tagmar. Ó, relíquia. E é um RPG brasileiro, tem um mapa lá que retrata o Brasil como se fosse tem as capitanias hereditárias. Aí é como se aí coloca um adendo fantástico nas capitanias lá. Tem os povos indígenas que tem uma característica. Então é muito bem feito. Só que ficou na história, pouca gente lembra de Tagmar. Fez um O que sucesso você falou, né? relativo. Coisa nova. Não, coisa nova e coisa É. brasileira, né? Que muitas vezes a gente tem aquela tendência, vou falar todos nós, né? Eu me puxa-saquismo. incluo, a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? Isso a gente, né? A gente tem, infelizmente a gente tem isso aqui. Nós temos a... Mostra o Olha Avenger, que é nacional. Eu ia fazer isso agora, mas eu ia falar do jeito. Mas aí agora, gente, a gente tem nacional aqui, ó, que é o Holy Avenger, que é baseado no universo de Tormenta, que é um sistema de Muito RPG popular. muito popular e que foi feito e desenvolvido aqui no Brasil. Desde os anos 2000, né? Oi, diga-se de passagem, Ó, da minha geração são isso histórias aí, muito anos boas. 2000. São histórias muito boas. Enredo bacana, personagens carismáticos. É muito Bafar, bacana. Né? Muito Porque, legal. cara, Feito aqui. O que eu acho muito interessante também, nós temos aqui na mesa o Grande Norte, dentro aqui do Dungeons and Dragons, que ainda é a versão 3.5. Em que nós temos aqui o livro do jogador. Pra Aí, você que pessoal. quer... Isso aí é quando a gente vai montar o personagem pra jogar. Aí você usa Quem isso quer aí. aprender a jogar, Isso. certo? Não, isso aí é pra você montar seu personagem. Ele te dá um Ah, guia. sim. Ele te dá um guia. Aqui tem... Tem as classes. O que você pode, o que você não pode. As classes, as armaduras, as armas, habilidades descritas. Aí você escolhe. Eu quero ser um guerreiro. Aí você vai no capítulo guerreiro. O que eu preciso pra montar um guerreiro? Aí cabe ao mestre defender se a história dele é para nível 1, nível 2, nível 3. Nós temos o grande também, aqui já mostrando o universo de monstros que você vai estar, com certeza, se deparando nas histórias, dependendo de como que elas serão desenvolvidas. Aqui tem várias classes também, vários monstros, mas assim, atacam pau. E eu espero realmente que o mestre que vocês estejam jogando, ele não mostrem pra vocês o pudim mortal. E falando de mestre aqui, ó, aqui o livro do mestre, ó, porque eu ia perguntar agora, para o Alexandre, que o Alexandre ele mestra há muito tempo também, assim como os nossos outros amigos, Camabi, o que passa na cabeça de vocês quando vocês pegam isso aqui
Entendeu, cara? E me cria umas situações que você fica... Não, ô, Nato, você como um jogador, cara, o cara coloca você numa situação, você olha pra ele... Às vezes me dá uma raiva de outros jogadores que pegam essa situação inusitada e Não, piora ela. Esse é o normal, esse é o Como é que normal. você me explica? Esse é o normal, porque enquanto o jogador tá com o outro ficando assim, o mestre tá lá. Tá vendo o parquinho pegar fogo, Tipo né? aqui assim, ó. E tá lá, isso, briguem. Viu, né, cara? Briga. Essa parte é interessante, ô Alexandre. Qualquer um que tenha um interesse de conhecer o jogo, é guiado a poder estar participando das aventuras, de uma certa forma, ele vai com muita tranquilidade. Mas mestrar não é pra qualquer um, cara. Ó, que parte do princípio, pra quem quer jogar, quem quer ser o jogador, ele pega o livro do jogador, se ele já estiver num ambiente onde existem alguns jogadores que já são mais experientes, ele segue o trilho. Ele vai. Agora, no caso do mestre, o que acontece? Além dele ter que conhecer todos os livros, né? Tem que ter um conhecimento básico, sim. Aprofundar, por exemplo, o mestre vai colocar determinado animal ou criatura fantástica na narrativa dele. Ele tem que criar um ambiente que justifique aquele bicho tá ali. Né? Tipo assim, eu tô no Saara e apareceu um urso polar. Né? Não dá, não tem como. E tem a questão do conteúdo literário, que o mestre tem que ter uma carga. Se você vai criar um ambiente medieval, você tem que ter uma narração crível para que você possa trazer os seus jogadores para dentro daquilo que você está vendo. É mais ou menos quando você lê um livro, você vai se adentrando, você vai se introduzindo ali, você vai fazendo parte daquele mundo. O mestre, quando ele cria uma história, ele tem que ter um conhecimento muito bom para criar um cenário convincente, porque ali é tudo falado. Ele tem que saber contar a história. Exatamente, Sim. é tudo falado. Você tem que narrar. Aí entra, nossas coisas, por exemplo, o Tolkien, por exemplo, é um cara fantástico para isso, né? Você vai descrever a ambientação, né? O sol entrou no noroeste, descendo sobre a relva, entendeu? O Tolkien é muito bom, o raio entrou perpendicularmente na porta, é algo assim. Mas você tem que ter esse conhecimento de ambiência, né? Você tem que ter essa noção de história para você não ser uma coisa muito estourante e saber contar essa história. Então, cabe o mestre tem que ter um background mais aprofundado para ele chegar a mestrar. Porque além dele acreditar naquilo que ele está fazendo, ele tem que fazer com que os jogadores entrem dentro. Porque senão você vai estar lá narrando e o cara vai estar lá. E atrás da moita tinha um tarrasque, né? É tipo isso. Tarrasque, pessoal, é uma criatura que você não quer encontrar com ela de forma nenhuma em qualquer jogo de RPG. Tá bom? Apareceu, morreu. É tipo assim. E no fundo do poço tem um pudim mortal. O cara não... Domingo agora a gente vai ter, são o quê? 7 aventuras, Rafael? São 7 aventuras, todas aventuras para iniciantes. Então, apesar do bate-papo estar falando aí sobre regras e coisas que podem parecer complicadas, vão ser 7 aventuras para quem nunca tenha jogado RPG, tá bom? Essa é a parte interessante, porque o que acontece? Serão aventuras, gente, já prontas, adaptadas para a situação de evento que vão E de ter aqui. diversos temas. Exato, porque os grupos, vão vir pessoas aqui que jogam em grupos já há bastante tempo. Sim. E para o mestre em si, por exemplo, que não fica só apenas em um dia, entendeu? A história se para ali, o mestre tem que saber a situação de cada personagem. O mestre tem que seguir, cara, aquela linha para dar seguimento à história, porque, cara, vai ser uma oralidade todo tempo, sabe? De uma ambientação que, tá criado na cabeça dele, mas tem embaseamento. Exatamente. Tem embaseamento. E pra quem tá iniciando no RPG e quiser uma introdução bem mais fácil, muitas vezes até prazerosa, tem uma animação que é baseada nos caras que jogam RPG, eles transformaram as aventuras deles numa animação, que é o Vox Machina. Vox Machina. Eu recomendo, galera, muito. É muito legal. A animação tem duas temporadas completas, tá? Estamos aguardando a terceira. Procura aí, galera, Vox Machina. Procura. Porque foi baseado nisso, eram os caras que jogavam. Sim. E resolveram transformar a aventura deles na animação. E mostra, essa é a questão Aí, do desenvolvimento dos personagens. Como eles começam na primeira temporada, eles são bem fraquinhos, os caras vão mesmo na sorte jogando, e como os personagens vão evoluindo de poder. Aqui, nessa aqui, por exemplo, cara. nós temos um aqui que o carisma dele, cara, entendeu? É um.
Exatamente. Nós temos um aqui, ó, esse Exatamente. bardo aqui, esse bardo, o carisma dele é 70. Ele é 70. ótimo. Ele é maravilhoso, é uma maravilha. Os gêmeos ali são muito bons, São dos elfos, são elfos. muito bons. Nós temos uma clériga ali, Tem né, a clériga rapaz? Cara, ali, que é uma anã clériga, muito boa também. Então, assim, é uma aventura, galera, que quem quiser estar se introduzindo nesse mundo de RPG, Você ela já é viu, fácil. Natan? Já viu? Não, eu Cara, vi recomendo. alguns cortes dela, mas Você eu não vai assisti gostar, ainda não. tenho certeza. Vai Não ser- recomendo pra criança, tá, gente? Sim, Vamos, sim, sim. Sim. vamos fazer uma coisa, não é pra criança. Ele tá Não o vai- quê? Ele tá com 14, 16 É, anos? eu por acho aí, que né? é, não vamos deixar seu Deve menino de ser. 5 O anos padrão ver. deve ser 16 pra Tirem as cima. crianças da sala. Entendeu? Mas pra quem já tem um adolescente aí, já pode ver, então é tranquilo, é uma introdução boa pra você entender de forma fácil, prática, o que é uma aventura de RPG. Que você vai pegar aquilo ali e você vai dar uma assimilada muito boa, muito Você boa. falou aí, deu um exemplo de um grande título que não é antigo, tá? Saiu há pouco tempo, deve ter uns 3 anos, né, que Vox Machina saiu Por aí, por aí. a temporada, mas o que a gente poderia estar citando aqui também, ô Alexandre, até para instigar essa galera a conhecer um pouquinho mais, que às vezes, vem pro evento. Vem pro evento para você conhecer o ambiente do RPG de mesa, ok? Venha para você se situar em várias situações diferentes, usando todo o conteúdo que um RPG pode apresentar. Ele não é engessado em apenas um estilo. Não é. E trocar Ok. aquela ideia também com a galera experiente e novatos, né? Com Entrosar certeza. ali, fazer amizade com a galera que tá querendo, né? E você fazer vai, parte também. e o RPG é bom que ele vai te introduzir a leitura, por exemplo. Se você realmente, de fato, Sim. você se interessar pelo jogo, você vai ter que ter uma leitura boa, você vai se tornar um bom leitor, você vai ter curiosidade de estar lendo. Isso vai além da diversão em si, que é o jogo, né? Que é aquele momento que você tira, é um lazer. Você vai adquirir experiência para a vida, que é ler. O hábito, né, cara? O É um hábito hábito de ler. saudável. Então é um momento bom pra gente sair um pouco das telas. Não que eu seja esse tipo de pessoa que critica telas, né? Mas é um momento bom pra você ter uma interação mais orgânica. Porque mesmo hoje em dia você pega os RPGs online, é você na sua casa, um outro cara lá longe, e corta esse vínculo de parceria de verdade. Eu falo isso porque já teve sessões de RPG, a gente já quase saiu no tapa. Não, é bem assim Tem uma mesmo. história de uma faca, porque não gostou de uma parada de um personagem. Isso aí corre aqui em Ribeirão das Neves já tem muito tempo, tá, pessoal? Sério. Mas é algo também que vai contramão ao que alguns ainda têm um certo preconceito a modalidade. Por quê? O RPG de mesa, o RPG ao vivo físico, ele tá trabalhando muita coisa, cara, que muita gente tá deixando de lado. Que Interação é justamente o que vocês social. falaram, a interação social. Pois é. Ainda E- mais em tempos pós-pandemia, onde a gente ficou Sim, muito tempo sim, assim. sim. Sim. A travado. pandemia ficou bem popular aí Pode falar, Rafa. no YouTube, nas redes sociais, o RPG de mesa. É um lugarzinho que eu queria visitar. Então, aí, igual a gente estava falando, que o RPG de mesa, o RPG físico, ele já trata isso que já virou uma necessidade, cara, já virou problema de saúde, que é justamente essa coisa. Tem gente que se isola, acostumou até. Tivemos um quadro, como vocês comentaram, sobre a pandemia, que nós somos bem forçados a ficar. Sobre o jogar ele online, por exemplo, naquele período, foi um... Já estava acontecendo, né, tal, Sim. mas foi uma saída, foi uma opção até para continuar a jogar. Eu mesmo joguei um online com esses nossos amigos, o Paulo, os meninos, tudo online, num período que a gente não podia sair. Mas, cara, não troca-se a sensação, esse tete-a-tete, essa troca de experiência, sabe, cara? Essa coisa de interagir realmente. As pessoas estão ficando mais... E o RPG, cara, nessa coisa ele tá deixando... Ainda mantém-se a coisa de você Mantém o hábito interagir, ainda, cara. Pô. de estar indo, de estar buscando. E, de certa forma, você fazer novas amizades. Que muitas vezes, dentro do ciclo de amizade que você tem, as pessoas não vão fazer isso, não jogam isso. No nosso caso, a gente é da época onde ser nerd era feio, né? Hoje em dia, ser nerd tá na agora moda, né? É moda. Até comentei com você, ó, numa Você, época que nerd era pejorativo, Nerd era hoje, ó, xingamento, né? chamar de nerd, você, cara, conhece mesmo essas porcarias. Nerd era xingamento. Hoje em dia Ué, é sabe? elogio. E assim, e nós estamos falando uma vertente, nós estamos falando uma vertente, uma vertente. dessa nerdice toda. É o Pra nicho, você ver. é o nicho. Dentro do RPG, qualquer história que se for desenvolvida, você interpretar ela num grupo de amigos,
entendeu? Ela vai pegar um outro nicho. Por exemplo, um amigo nosso vai narrar uma aventura de Defensores de Tóquio, que é o sistema 3D IT. 3D D10. Então, em que ali ele usa elementos, cara, de heróis japoneses, séries japonesas, que a gente já assiste, gosta dessas porcarias, já tem trocentos anos. Você pega algo ali, entendeu? E já introduz no universo RPG, já é a oportunidade da pessoa ali conhecer um pouco mais, interagir, interpretar personagens, sabe, cara? Participar em nível real. Até. 3D tem uma ambientação cyberpunk, não é? Tem um cenário É, dele futurista, não é, né? É meio cyberpunk e tal. Verdade. Tem 3D que tem aquela história que tipo a magia tá voltando pro mundo, uma coisa assim? Tem um background assim? Eu lembro desse, um que me pareceu desse jeito foi aquele Shannara Chronicles. Não, tem um... Não. Tem cara... Shannara, ele tinha um conceito parecido com esse da magia, tá voltando, voltou ao mundo, né, pra falar a verdade. Como é que chama o negócio, cara? Shadowrun, uma coisa assim? Acho que é Shadowrun, uma coisa assim. Shadowrun, já ouvi falar, já ouvi O falar. 3DT ele foi criado numa tentativa de unificar vários temas de fantasia, né? Pegar cyberpunk, pegar tokusatsu, pegar anime, pegar super-herói e criar um sistema que unificasse todos eles de maneira bem simples. Isso. O cenário ele arremata pra mais futurista. Entendeu? Tirando o Lion Man, sabe, cara, os demais que vieram depois, assim, pelo menos aqui no Brasil, assim, de grande massa, cara, entendeu? É um conceito mais avançado, sabe? É um cenário mais avançado. O 3DT ele surgiu aonde, Rafa? Foi aqui mesmo? 3DT é brasileiro do né? Cassaro e do Trevisan, que depois se juntaram para fazer o Tormenta e o Holy Avenger. Eu peguei uma fala que eu achei muito interessante a respeito do RPG. Aí você, pai, você, mãe aí, caso queira conhecer, ou seu filho começar a estiver jogando RPG com os coleguinhas, alguma coisa assim, ó, dá uma olhada aqui, ó. De maneira prática, o RPG ele é um jogo em que jogadores precisam interpretar personagens em um cenário fictício, tá bom? Estimulando o raciocínio lógico, criatividade, relacionamento interpessoal e cooperativismo. E é o que a gente está precisando muito atualmente. Muito. Eu gostei dessa definição, e não é uma definição atual, é uma definição já, gente, ó. Entende? Ele não é realmente um jogo pedagógico que você vai montar peças para uma determinada idade, que ela tem aquela finalidade e tal, não. Ela é um pouco mais avançada, vai trabalhar muito mais, ó, entendeu? A mente. Sabe? Então, assim, antes de se gerar qualquer tipo de preconceito, né? Vamos bater de novo naquela tecla que procura informação. Tá? Se você vê seu filho está jogando um RPG, vê que tipo de RPG que é. Mas procura uma boa informação também, que você olha a fonte de onde você está vendo essa informação. Com certeza. Porque a gente sofre um fenômeno atual, que é a geração que tem preocupante. mais acesso à informação e é a que menos consegue entender aquilo que tá recebendo. Né? A famosa fake news. Entendeu? Exato. Então, assim, buscar informação, ela tem, como dizia Mamonas Assassinas, é uma faca de dois legumes, né? Porque a pessoa ela busca informação, ela tem que saber de onde ela está buscando, de onde está vindo essa fonte, né, da informação. Então, aprofunde mais. Porque, claro, todo mundo precisa de um norte para se orientar. Mas não é porque o norte está te mandando para um abismo que você vai conseguir seguir no abismo. Você vai ter que dar uma desviada. Você vai para noroeste ou vai para nordeste para você dar uma saída daquele momento ali. Então, pais e mães, né, que estejam aí com seus filhos começando, principalmente na adolescência, onde a gente começa a ter um interesse maior, onde a gente começa a se formar como cidadão e ter opinião própria, e vai estar entrando nesse universo de livros, joga com ele. Não só os pais e mães, os jovens também, né? Procura o que o seu colega tá falando com você, né? Se aquilo tá te agradando ou não, porque às vezes ele tá ali num grupo que não faz bem pra ele. Não vai... Né? O RPG, ele, no meu caso, eu vejo ele como uma porta de abertura para interesse literário, por exemplo. Você pode começar a pegar um gosto por livros. E isso abre uma margem gigantesca para você estar desenvolvendo a sua personalidade e a sua interação junto ao seu ciclo ali. E não se apega à capa, né? Você pega aqui, o que é isso, o que é aquilo, tá?
Gente, Parece um monstro. Isso Sete é cabeças. literatura, isso é coisa bem escrita, coisa bem feita. Não GURPS, né? Não o GURPS. Aliás, eu Vamos acho que batendo isso aí, né? o problema é que o GURPS é bem feito até demais, sabe? Até demais. Ele peca pelo exagero, ele peca pelo excesso. Tudo no excesso. Mas aqui é isso. Tanto você pega a origem do RPG, ela é baseada em coisas que fazem bem para a sociedade. Livro, literatura, conhecimento. Isso Entendeu? entrou, Alexandre, dentro do conceito também de quando nós tivemos o contato com o RPG. Igual a minha finalidade, quando eu tive esse contato, realmente era uma diversão e me chamou muita atenção essa coisa do interpretar. Eu gostei muito disso. Acho que nós fomos quase na mesma época, você foi na escola, não foi isso mesmo? Eu fui antes, Né? um pouco antes. Aí depois que eu mudei pra Neves, né? Aí parei de jogar, não joguei mais. Aí demorou um tempo até eu conhecer o mais nerd. Que É, igual eu cara, falei, né? É que os nerds antigamente ficavam escondidos. E sempre vai ter um mais nerd que você. Sempre. Sempre vai ter. Então a gente era da época que ser nerd era feio, então a gente ficava escondido, a gente não saía contando pra ninguém que era nerd. Pois é, eu comecei também, assim, ter um primeiro contato foi metade da década de 90, mas realmente fiquei anos sem jogar. Isso, mais ou Passei a menos, jogar é. quando nós formamos Isso o já, grupo. já era início de 2000 já, quando a gente voltou a jogar. Eu ainda acho que você começou até primeiro que Foi, eu. foi eu antes. devo ter começado a jogar, em Neves, foi com vocês ali, 2003, 2004. Isso eu comecei antes. Né? Mas Eu vou fiquei jogar antes. muito tempo. Então, assim, você pode ter seu primeiro contato. Hoje, por exemplo, a informação ela vem muito mais rápida, diga-se de passagem, que já reforçaram aqui sobre as fontes, em que você vai ter um acesso rápido, você faz uma pesquisa, você olha com alguns seus colegas também, que dentro do seu meio ele pode estar querendo saber a mesma coisa. Quando você assusta, cara, você tá num grupo jogando RPG. E até mesmo porque, se você já teve interesse em jogar RPG de tabuleiro de mesa assim, já ganha um grande risco de você já ser um nerd que tá ali... Incubado, né? Incubado. Você é um Exato. nerd embrionário. Você só precisa de alguma coisa pra você Só sair. empurrãozinho. Se você não gosta do termo, se acostuma. E- Tá, não tem problema não, você vai se acostumar. Hoje em dia tranquilo. E você vai adorar o ambiente, o lugar é bacana, o lugar é bom. Vem aqui conhecer a Casa Semifusa no dia do evento, tira suas dúvidas, joga, entendeu? Vai gostar, vai achar legal. A galera que, assim, na cidade, Ribeirão das Neves, ela já apresenta iniciativas assim, cara, bem bacana, com pessoas que estão aí até hoje. O próprio Rafael, que tá aqui agora também na Semifusa, poxa, já é um de dentro de atividades que sempre procuramos fazer aqui na cidade, justamente para popularizar num intuito de conscientizar também de uma forma em que não se cria esse preconceito. E já estamos começando, como o próprio diz, com esse movimento do RPG. Cadê os jogadores de RPGs aqui de Ribeirão das Neves? Né? Então, assim, Eles têm muito, viu? Tem. Então, assim, Eu mesmo iniciei aí, né? Você falou que vocês iniciaram no início dos anos 2000, eu iniciei, sei lá, 2015, 2016, jogando com meus amigos da forma mais informal possível. A gente nem usava esses sistemas simplificados, a gente usava um sistema da nossa cabeça, né? Fazendo pelos cocos. Mas era assim, a coisa mais divertida que tinha, velho. A gente interagia socialmente, que era o principal, zoava com os amigos e assim, né? De uma forma saudável. Tinha um ou outro, assim, que sempre atrapalha, né? É inevitável, mas é isso, cara. Só vai. A iniciativa ela é muito válida, tá, ok? Principalmente em semear cultura, conhecimento, compartilhamento, diversão. Correto? Demais. Diversificação de atividades. Aqui na Casa Semifusa ela tem várias atividades. Ela tá trazendo mais um aí, cara, que ela sabe que vai vir para agregar. Aí você aproveita a oportunidade, tá? Aqui no evento você vai conhecer mais sobre a modalidade sendo usada aqui. Você vai conhecer também mais sobre as outras atividades aqui dentro. A galera vai estar aqui tudo para dar esse norte para vocês. E de repente, para quem tá vendo, quer dizer, para quem vai assistir esse bate-papo nosso aqui, pode estar pensando assim: mas eu nunca tive contato com esse universo, eu não sei muito o que é. Aí mas você vira pra pessoa e fala assim: mas você já assistiu Willow lá nos anos 80? Para pessoas da nossa idade, assim, né? Você já assistiu A Lenda, que tinha o Tom Cruise, né, tal. Baseado em universo de RPG. Sim. Se você gosta de universo, se você pega essa liberdade, você quer caracterizar já como universo fantasia, pega alguns títulos desses, por exemplo, que são referências. Você vai ver e O vai próprio Senhor dos gostar. Anéis, E né? vai descobrir que você gosta. Próprio. Porque o Senhor dos Anéis é algo bem recente, e principalmente depois que teve a série da Amazon Prime, é uma coisa que está bem em voga. Então é uma coisa que muitas vezes o pessoal já está ali.
Mas muitas vezes você pega o pessoal, principalmente quem tá com filho adolescente agora, vamos supor assim, que tá... Então, geralmente vamos supor que a pessoa da minha idade, mais ou menos da idade do Renato, vamos dizer. E ele, de repente, ele esteja ali meio que... Será que eu deixo meu filho jogar RPG? Mas muitas vezes ele assistia coisas ambientadas, assim, que vai remeter a ele a RPG e ele não sabe. E tem uma dica também primordial que eu acho que serve pra qualquer coisa, né? Você já nasceu sabendo andar de bicicleta? Pois é. Eu não sei né, até cara? hoje. Você não nasceu sabendo jogar RPG, então vai com calma, com carinho, dá uma atenção, dá uma segunda, terceira, quarta, quinta Sim, chance, né? Pra Quem você, sabe? pra você de E repente... grupo de RPG até firmar, cara, vai entrar e sair muita gente. Vai. Tem... Caso você não tenha acesso ao material impresso, entendeu? Internet Pode procurar justamente pela Internet. internet, que tem muito trabalho pronto, brasileiros principalmente, produtos nacionais. E... Diga-se de passagem, como nós falamos agora, de Olha Avenger, entendeu? Não, Que e é falando exemplo. pra essa galerinha mais nova aí, eles vão ter muito mais acesso, igual, por exemplo, tem um aplicativo, eu não vou lembrar o nome aqui agora, que ele cria masmorras pra você. Aí, ó. Ah, tem um aplicativo até dos próprios dados mesmo, você coloca lá DICE, é isso que eu usava. Você cria masmorra, você gera masmorra, você imprime, se for o caso, tudo tá ali, armadilha, porta, você pode gerar. Aí o RPG é adaptado à sua realidade. Exatamente. Então só não joga se não quiser. Não, joga se não quiser, hoje em dia tá muito mais prático. Bem mais Caramba, simples. foi bacana demais aproveitar sempre a oportunidade, gente, da gente fomentar esse tipo de atividade, esse tipo de evento, não apenas na Casa Semifusa, que está aqui como referência para nós, na nossa cidade, cara. Ainda respiramos tentativas, respiramos disposição de muitas pessoas que têm essa sensibilidade, cara, de trabalhar a cultura de diversas formas no seu meio. E, cara, trazer o RPG, como eu disse, é mais um elemento fundamental a agregar. Ó, e pra você, menino aí, menina, que gosta de Netflix e tá na dúvida se vai gostar ou não de RPG, eu aposto que você assiste The Witcher. Sim, muito popular. Ou joga, né? Ou até Ou joga. joga. Né? Você já tá introduzido no universo, só falta você vir aqui. Ah, eu não sei o que é RPG. Você joga The Witcher? Joga. Quem não assistiu, né? Game of O rosto Thrones, Harry do Potter. Henry Calvin não tem como, né, cara? Stranger Things, por exemplo. Também. Stranger Things. Então, assim, o RPG tá aí em voga hoje em dia, já tá Já faz parte. a linguagem já faz parte Faz da parte. cultura. Apesar dele ainda ter preconceito, não é tanto igual era antes, não. Não, sabe? já. Sim, foi quebrado ali né? um Paradigma, né? Algumas coisas já foram rompidas já, infelizmente não voltam. Bacana. Mas ainda tem um caminho. E pelo ser uma coisa meio nichada, ainda tem coisas a serem feitas, estereótipos a serem extirpados, né? Certas coisas. Mas eu acredito que hoje em dia tá muito melhor do que antes. Com É certeza. melhor. A tendência é só melhorar. Muito melhor. Com certeza. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Rafael, não esquece de colocar para nós aí o endereço direitinho, onde vai ser aqui o evento agora, domingo, dia 4, a partir das 9 horas da manhã, deve ir até umas 17 horas, não é isso mesmo? Com vários convidados, várias mesas, mestres, ok? Para você que não conhece, vem dar uma sacada como é que é, ok? Para quem já conhece, eu tenho certeza que é prato cheio de diversão, ok? Essa parceria de ter me chamado aqui do canal Sensei Otaku Nerd Forever, eu utilizo assim o RPG no meu canal justamente como uma referência. Eu pego até presença de amigos meus que têm uma vivência melhor, maior do que a minha, que eu vou muito pela diversão, eu pego muitas ramificações, correto? Acho que eu procuro conhecer mais de um ponto ou outro para tentar atender a galera nerd otaku, assim como a própria casa tenta também atingir as várias vertentes da cultura dentro da nossa Sim, cidade. totalmente. Então, assim, a parceria eu agradeço demais, tá aqui pra gente falar. Primeiro com o Alexandre, esse meu parceiro de muitos anos, que, cara, é falar do que a gente gosta. Então, cara... Fica fácil, né? Não é? Prazeroso demais ter o Natan aqui com a gente, cara, que como primeira oportunidade pra gente estar falando disso aqui, a primeira vez nós dois conhecemos hoje, sim, correto? sim. Falar de algo que a gente sabe que vai estar agregando. Então, pessoal, dá uma levantada daí, se tiver de boa no domingo, tá? Vem conferir o evento aqui, vem dar essa E se moral, não puder vem também, conhecer. assiste o vídeo e compartilha, né? Ah, e não esquece, tá bom? Vai estar compartilhado no canal da Semifusa, vamos estar também no canal lá do Sensei Otaku Nerd Forever. Vocês dão uma sapeada no nosso produto lá, dá uma olhada nos nossos vídeos, no que a gente fica falando lá, ok? Porque a ideia, gente, sempre é agregar, compartilhar e se divertir.
Valeu? Espero vocês na próxima aí, tendo a oportunidade pra gente falar de muito mais coisas dentro desse mundo nerd otaku, tá? RPGistas, muito obrigado. Se falamos alguma besteira aqui, escreve aí, apresenta aí, tá bom? Participa com a gente, interage com a gente. Eu espero vocês aqui no domingo. Grande abraço, valeu. Falou. Falou. Valeu. Pô, ficou bom, velho?